No vasto vazio do espaço profundo, onde o silêncio é mais pesado que qualquer gravidade, a estação orbital Epsilon 7 flutuava como um ponto isolado no nada. Era o ano de 2047 e a doutora Helena Vasquez, a única ocupante a bordo, ajustava os monitores pela enésima vez. Seus dedos deslizavam sobre os painéis táteis, frios e sem vida, enquanto os dados da NASA chegavam em pacotes fragmentados, atrasados pela distância inimaginável da Terra. A missão era simples: monitorar anomalias cósmicas em uma região esquecida do setor Alfa 32, um canto do universo que poucos ousavam nomear. Helena havia se voluntariado por isso. O isolamento era o preço da descoberta, dissera a si mesma ao embarcar. Mas naquela noite, ou o que passava por noite em um ciclo artificial de luzes, algo nos dados chamou sua atenção. Era uma frequência. Nada mais que um pulso sutil, codificado como 32A, que surgiu nos registros da NASA meses antes, durante uma transmissão de rotina de uma sonda perdida. Os engenheiros terrestres anotaram por acaso um sinal que não correspondia a nenhum padrão conhecido, nem estelar, nem artificial. Ele aparecera uma vez, breve como um sussurro, e depois sumira para sempre, provavelmente ruído cósmico, concluíram os relatórios oficiais. Mas Helena, com sua obsessão por o inexplorado, pedira para ser enviada para mais perto. Epsilon 7 era o posto avançado perfeito, a 12 anos-luz da civilização mais próxima. Aqui, ela poderia escutar o cosmos sem interferências. A estação era um casulo de metal e circuitos, projetada para um único tripulante. Helena acordava com o zumbido baixo dos sistemas de suporte vital, tomava seu café sintético na cabine principal e verificava os sensores. Tudo seguia o protocolo. O ar era reciclado, fresco demais, carregando um leve cheiro de ozônio que nunca se dissipava. As janelas blindadas mostravam apenas o breu eterno, pontuado por estrelas distantes que pareciam imóveis. Dia 147, murmurou ela para o log de voz, sua voz ecoando solitária nos alto-falantes. Sensores estáveis, nenhuma variação significativa no fundo de micro-ondas. Era rotina. O isolamento era parte do plano, uma escolha calculada. Ela se sentia segura nisso, ancorada pela certeza de que a Terra a observava, mesmo que o sinal de volta levasse horas para chegar. Mas naquela transmissão matinal, algo mudou. Helena estava revisando os logs de fundo quando o gráfico piscou. Um pico. Não era alto nem dramático. Apenas uma linha que se erguia por frações de segundo, como se o universo tivesse tossido. Frequência 32A. Ela congelou, os olhos fixos na tela. Impossível, pensou. Os relatórios da NASA eram claros, o sinal havia desaparecido após aquela única detecção inicial. Ela rebobinou o arquivo, reproduzindo o áudio associado. Nada. Apenas o ruído branco do vácuo, um chiado infinito que preenchia os fones de ouvido. Mas o gráfico não mentia. Lá estava ele, marcado em verde, time-stamped exatamente às 03:47 UTC. Helena se inclinou para trás na cadeira ergonômica, o coração batendo um pouco mais rápido. Podia ser um erro de calibração. As estações orbitais antigas, como Epsilon 7, tinham seus caprichos, sensores desgastados pelo tempo, interferências de radiação solar. Ela iniciou um diagnóstico automático, o que levaria minutos. Enquanto esperava, olhou pela escotilha principal. O espaço lá fora era o mesmo de sempre, um abismo sem fim, onde as estrelas brilhavam frias e indiferentes. Nenhum movimento, nenhuma forma. Apenas o nada. Mas agora, pela primeira vez em meses, o nada aparecia. Atento. O diagnóstico terminou. Sistemas nominais, anunciou a voz sintética do computador. Nenhum erro. Helena franziu a testa, abrindo o protocolo de comunicação. Enviou um relatório preliminar para a NASA. Detecção possível de frequência 32A em dados locais.
Solicito confirmação e análise retrospectiva. O sinal partiu. Um feixe de dados cortando o vazio. A resposta demoraria, pelo menos 6 horas, considerando os atrasos. Ela se levantou, alongando os músculos rígidos, e caminhou até a cozinha hidropônica. As plantas cresciam em fileiras precisas, sob luzes LED, um lembrete verde do mundo deixado para trás. Colheu uma folha de alface, mastigando devagar. O sabor era insosso, como tudo ali. Mas o pensamento no sinal persistia, uma coceira na mente. De volta à console, ela ampliou o gráfico. O pico era limpo, sem sobreposições. Não era ruído aleatório. Tinha uma estrutura, uma modulação sutil que sugeria. Intenção? Helena balançou a cabeça. Estou imaginando coisas, disse em voz alta, testando o som contra o silêncio. A estação respondeu com o zumbido constante dos ventiladores. Ela decidiu monitorar em tempo real, ajustando os filtros para captar variações na faixa de 32A. Os minutos se arrastaram. Nada. O vácuo permanecia mudo. Então, 1 hora depois, outro pulso. Mais fraco, quase imperceptível, mas lá estava. 32A novamente. Helena sentiu um frio na espinha. Não era coincidência. Ela gravou o áudio, reproduzindo-o em loop. O chiado agora parecia carregado, como se algo respirasse além do alcance. Isso não pode ser, murmurou. Seus dedos tremiam ao digitar um novo relatório, mais urgente. Segunda detecção confirmada. Padrão recorrente. Prioridade alta. Enviou. Esperou. O silêncio da estação se aprofundou. Helena caminhou pelos corredores estreitos, as luzes de emergência piscando fracamente em alguns pontos. Tudo parecia normal, mas não era. Os sensores de movimento registravam apenas seus passos. Nenhum outro sinal vital. Ela parou na escotilha de observação secundária, pressionando a mão contra o vidro reforçado. Lá fora, uma nebulosa distante tingia o breu de um azul fantasmagórico, mas imóvel. No entanto, pela primeira vez, ela se perguntou se algo a observava de volta. Não com olhos, mas com frequência. Algo invisível, esperando. Os minutos viraram horas, nenhum retorno da NASA ainda. Helena voltou ao console, os olhos ardendo de cansaço. O monitor piscou novamente, um terceiro pulso, mais próximo no espectro, como se respondesse. Ela congelou, o ar preso nos pulmões. O que quer que fosse 32A não havia desaparecido. Estava aqui. E agora parecia saber que ela escutava. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda segredos que não perdoam distrações. Helena desligou o monitor por um momento, tentando acalmar a respiração. Mas o silêncio da estação agora ecoava o sinal, um vazio que sussurrava promessas demais. Ela sabia que a missão havia mudado. O isolamento, outrora aliado, agora era prisão, e 32A. Era o prisioneiro que acordava. Helena se sentou imóvel na cadeira, os olhos grudados no monitor que piscava como um olho acordando. O terceiro pulso de 32A havia sido diferente. Não apenas mais próximo no espectro, mas com uma variação, uma modulação que subia e descia, como um eco distante de uma voz. Ela pausou a gravação, o chiado preenchendo o ar confinado da cabine. Era sutil, quase inaudível, mas persistia na mente dela, como um arranhão na porta. "O que você é?" sussurrou para a tela apagada. Nenhuma resposta veio. Apenas o zumbido dos sistemas, agora mais alto em seus ouvidos, como se a estação respirasse junto. Ela iniciou uma análise espectral mais profunda, os algoritmos rodando em loops silenciosos. Os resultados apareceram devagar. A frequência não se encaixava em nenhum catálogo conhecido. Nem radiação de fundo, nem emissões de quasares, nem artefatos de sondas antigas. Era limpa, intencional. Helena sentiu o peso do isolamento apertar seu peito. A NASA ainda não respondera ao segundo relatório.
Os atrasos eram normais. O sinal viajava devagar pelo vazio, sujeito a interferências de poeira cósmica ou flares solares. Mas agora, cada minuto sem contato parecia uma falha. Ela verificou o transmissor. Status verde. Enviou uma mensagem de teste simples. Confirmação de recebimento? O pacote partiu. Um fio invisível esticado até a terra. Enquanto esperava, Helena caminhou pela estação, os passos ecoando nos corredores de metal polido. Y7 era compacta, projetada para eficiência solitária. Cabine de controle, dormitório, laboratório hidropônico e uma pequena academia para combater a atrofia muscular. Tudo iluminado por lâmpadas frias que simulavam o dia terrestre, mas o ciclo artificial começava a se desfazer em sua percepção. As sombras nos cantos pareciam mais longas, esticadas como dedos. Ela parou no espelho do banheiro, observando seu reflexo. Olhos fundos, pele pálida, sob a luz artificial. "Você está bem", disse para si mesma, tocando o vidro frio. Mas a dúvida rastejava. O sinal podia ser um erro dela. Pressão acumulada, alucinações auditivas. Isolamento prolongado fazia isso com as pessoas. Histórias de astronautas que viam formas no vácuo. De volta ao console, o monitor mostrou uma notificação. Análise parcial completa. A modulação de 32A sugeria uma repetição fractal. Padrões que se repetiam em escalas menores, como fractais em nuvens de gás interestelar. Mas não era natural. Parecia codificado, esperando decodificação. Helena ativou o Decodificador Universal, um programa da NASA para sinais alienígenas hipotéticos. Horas se passaram. O computador processava, telas piscando com equações. Ela comeu uma refeição reidratada, proteína sintética e vegetais cultivados, mastigando mecanicamente enquanto olhava para o vazio pela escotilha. As estrelas fixas, o breu eterno. Nenhum movimento. Mas agora o nada parecia carregado, como se o espaço retivesse a respiração. O decodificador parou. "Padrão não reconhecido", anunciou a voz sintética. Frustração subiu. Helena ajustou os parâmetros, forçando uma busca mais ampla. Foi então que o quarto pulso veio, mais forte, invadindo os sensores como uma onda. O gráfico subiu e o áudio chiou alto nos fones, um tom baixo, pulsante, que vibrava em seu crânio. Ela arrancou os fones, o coração acelerado. O sinal durou segundos, depois sumiu, mas deixou um rastro. Uma leitura secundária nos sensores gravitacionais, uma flutuação mínima, como se algo maciço passasse perto, curvando o espaço por um instante. Não era possível. Y7 orbitava um vazio, longe de planetas ou asteroides. Ela checou os telescópios ópticos. Nada, apenas o abismo. A comunicação com a Terra finalmente respondeu. A mensagem era fragmentada. Relatório recebido. Análise em andamento. Mantenha monitoramento. Possível interferência local. Helena leu 3 vezes. Possível interferência local. O que isso significava? Eles duvidavam dela? Ou sabiam de algo? Ela digitou de volta. Quarto pulso detectado. Flutuação gravitacional associada. Solicito evacuação ou suporte. Enviou. Esperou. O silêncio da estação se tornou opressivo, os ventiladores sussurrando como vozes abafadas. Naquela noite artificial, Helena não dormiu. Deitada na beliche estreita, ouvia o ruído de fundo dos sistemas. Cada crepitar parecia um eco de 32A. Ela se levantou, vestindo o traje de manutenção por hábito, e foi até o laboratório. Ali, entre os equipamentos de análise, ativou os sensores ambientais. Temperatura estável, oxigênio nominal. Mas o medidor de radiação piscou uma vez, um spike breve na faixa de 32A. Não era radiação, era algo mais sutil, como uma ressonância. Helena sentiu um calafrio. A estação parecia viva, respondendo ao sinal. Ou era ela quem respondia? Pela manhã,
ou o que o relógio marcava como tal, ela revisou os logs noturnos. Outro pulso enquanto dormia. Fraco, mas presente. E agora, uma anomalia nos sistemas de navegação. O giroscópio registrava uma deriva mínima, como se Epsilon 7 fosse puxada por uma força invisível. Ela corrigiu o curso manualmente, os dedos firmes no painel, mas a dúvida crescia. Estava sendo observada? Não por olhos, mas por algo que escutava através das ondas. 32A não era ruído, era um chamado, ou uma armadilha. Helena se aproximou da escotilha principal, ativando a câmera externa. A imagem apareceu. O casco da estação contra o breu, painéis solares estendidos como asas imóveis. Então, no canto da tela, um borrão. Uma forma escura, distante, movendo-se devagar. Não era um asteroide, muito simétrica, alongada, como uma sombra se esticando. Desapareceu em segundos, engolida pelo vazio. Ela congelou, rebobinando a gravação. Lá estava, uma silhueta parcial, indistinta, pairando na borda do quadro. Não se movia como matéria conhecida. Flutuava, como se testasse os limites da visão dela. O coração de Helena martelou. Não era explicável. Um glitch na câmera? Ou algo que finalmente se revelava, parcial e distante? Ela não relatou imediatamente. Em vez disso, ampliou a imagem, traçando linhas no ar com o dedo. A forma sugeria estrutura, curvas suaves, talvez orgânicas, mas impossíveis no vácuo. O medo se instalou, não de confronto, mas de incompreensão. O que viajava com ela? Por que agora? Helena recuou da escotilha, o ar da estação mais pesado. Seus pensamentos giravam. O isolamento não era mais escolha, era o palco. E 32A, o diretor invisível. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda segredos que não perdoam distrações. A forma na gravação persistia em sua mente, um fantasma digital. Helena desligou as luzes da cabine, deixando apenas o brilho dos monitores. O silêncio se aprofundou, mas agora carregava peso. Algo observava e esperava sua próxima resposta. Helena não conseguia afastar os olhos da gravação congelada. A forma escura pairava na borda da imagem, uma silhueta que desafiava os pixels. Não era nítida, apenas contornos suaves, como uma névoa condensada em algo sólido, estendendo-se devagar antes de se dissolver no breu. Ela pausou o vídeo, ampliando o quadro até o ruído granular dominar a tela. "O que você quer?" Murmurou para o vazio da cabine. O zumbido dos sistemas respondeu, constante e indiferente. Seus dedos pairaram sobre o teclado, hesitando. Relatar isso significaria admitir que o desconhecido havia cruzado a linha do invisível. Mas o silêncio da NASA a pressionava, horas se estendendo como o vácuo lá fora. Ela salvou o arquivo e iniciou uma análise óptica automatizada. Os algoritmos vasculhariam por padrões, comparando com bancos de dados de detritos espaciais ou ilusões de ótica causadas por radiação. Enquanto o computador trabalhava, Helena se levantou e caminhou até a escotilha principal. O vidro reforçado refletia seu rosto cansado, sobreposto ao abismo. As estrelas piscavam frias, imóveis. Nenhum traço da forma agora. Mas a sensação persistia, de ser vista, não com olhos, mas com algo que penetrava as camadas de metal e código. Ela tocou o painel de controle, ativando as luzes externas por um instante. Feixes cortaram o escuro, iluminando apenas o casco da estação e o nada além. Desligou. O breu engoliu tudo de novo, mais denso. De volta ao console, a análise piscou completa. Anomalia não catalogada. Sugestão. Artefato óptico ou interferência quântica? Helena bufou. Interferência quântica, isso era jargão para não sabemos. Ela abriu o canal de comunicação mais uma vez, digitando com precisão forçada.
Detecção visual de forma não identificada em câmera externa, correlacionada com pulsos 32A, imagens anexadas. Prioridade máxima, evacuação recomendada. O sinal partiu, um sussurro de dados perdido no infinito. A espera agora era um tormento. 6 horas para a resposta, talvez mais se houvesse flares solares. Ela verificou o status, transmissão nominal. Mas o atraso alimentava a dúvida. Estariam eles ignorando? Ou o sinal nem chegava? O quinto pulso veio antes da resposta, inesperado, invadindo os sensores como um sopro gelado. O gráfico subiu devagar, a modulação mais complexa, camadas sobrepostas como vozes ecoando em camadas de eco. Helena colocou os fones, o chiado preenchendo seus ouvidos. Desta vez, havia ritmo, uma pulsação que sincronizava com seu batimento cardíaco, ou era ilusão? Ela removeu os fones, o som ecoando na mente. Os sensores ambientais registraram uma variação sutil. A temperatura na cabine principal caiu 0,2 graus, sem motivo aparente. O ar reciclado pareceu mais frio, carregando um peso invisível. Falha no termostato? Pensou, checando os controles. Tudo nominal. Mas o desconforto se instalou, uma coceira na pele exposta. Helena decidiu uma varredura completa da estação. Vestiu o traje de manutenção, o tecido apertado contra o corpo e ativou o protocolo de inspeção. Os corredores estreitos se estendiam, iluminados por faixas LED que piscavam fracamente em alguns trechos. Ela começou pela seção de engenharia, escaneando painéis com o dispositivo portátil. Nenhum vazamento, nenhuma rachadura. Mas no núcleo do reator, um medidor de vibração mostrou uma oscilação mínima, fora do padrão. Não era mecânica, parecia externa, como se algo roçasse o casco de longe. Ela parou, o capacete refletindo o brilho fraco. O silêncio ali era absoluto, amplificado pelo traje. Nenhum som além de sua respiração, ritmada e controlada. Mas pela primeira vez sentiu-se pequena demais, um ponto frágil em um oceano de metal. Prosseguindo para o laboratório hidropônico, as plantas pareciam murchas sob as luzes. Folhas que antes se erguiam firmes agora pendiam, como se o ar tivesse se tornado hostil. Helena checou o solo hidropônico, pH alterado, uma acidez sutil que não explicava. Radiação residual? Murmurou pelo comunicador interno. Mas os contadores marcavam 0. Ela colheu uma amostra, selando-a para a análise posterior. O sexto pulso veio então, enquanto ela estava ali, entre as fileiras verdes. O dispositivo de bolso vibrou, alertando. Desta vez, o sinal se infiltrou nos sistemas locais. As luzes do laboratório piscaram uma vez, breves, como um eyelid batendo. Helena congelou, o coração acelerando. Não era coincidência. 32A respondia à sua presença, ou era ela quem invocava? De volta à cabine de controle, ela removeu o traje, o suor frio grudando na pele. A análise das plantas confirmou uma ressonância eletromagnética fraca, na faixa exata de 32A, afetando o crescimento. Como? A estação era blindada contra isso. Helena se sentou, as mãos tremendo ao digitar no log, pulsos correlacionados com alterações ambientais, suspeita de influência externa. O monitor piscou com uma notificação da NASA. Finalmente. A mensagem era curta, fragmentada. Imagens recebidas. Forma não identificada. Manter isolamento. Análise sugere. B.S. corte. Possível eco de sonda perdida. Aguarde instruções. Eco de sonda? Helena releu. Frustração misturada a alívio. Eles viam o mesmo, mas o corte no sinal a inquietou. Interferência ou hesitação? A noite artificial caiu, as luzes diminuindo para simular crepúsculo. Helena deitou na beliche, mas o sono fugia. O zumbido dos ventiladores agora parecia modulado, ecoando o ritmo de 32A.
Ela se levantou, caminhando até a escotilha secundária. Ativou a câmera novamente. A imagem era limpa. Casco, estrelas, vazio. Mas no canto, um movimento sutil, não a forma anterior, mas uma distorção, como o espaço se curvando levemente, uma onda invisível passando. Desapareceu em instantes, deixando a tela estática. Helena recuou, o estômago revirando. Não era visão, era real, parcial, testando os limites da percepção dela. O medo crescia, não de ataque, mas de ser parte de algo maior, incompreensível. Estava sozinha? Ou 32A a tornava companhia para o que quer que observasse? Os minutos se arrastaram. Ela ativou os sensores de proximidade, alertas para qualquer massa acima de 1 quilômetro. Nada. Mas o giroscópio registrou outra deriva, corrigida por ela manualmente. Seus pensamentos giravam. Erro humano? Pressão do isolamento a fazia ver padrões onde não havia? Histórias de missões passadas voltavam, astronautas enlouquecendo no silêncio, confundindo ruído com vozes. Helena balançou a cabeça, tocando o console como âncora. Mas o sétimo pulso veio suave, quase gentil, preenchendo os alto-falantes com um tom que vibrava em seus ossos. Desta vez, durou mais, como se esperasse. Ela não o desligou. Escutou, o corpo tenso. O que respondia não era ela, era o universo, sussurrando de volta. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda segredos que não perdoam distrações. O pulso se dissipou, deixando um eco na mente de Helena. Ela se levantou devagar, o ar da estação mais espesso, como se retivesse segredos. A forma, os pulsos, as alterações, tudo se entrelaçava, uma teia invisível. Isolamento não era mais o problema. Era a certeza de que algo, parcial e distante, agora a conhecia, e esperava o próximo passo dela. Helena permaneceu sentada no escuro da cabine, o eco do sétimo pulso ainda vibrando em seus ossos como uma memória física. O monitor piscava fracamente, uma luz azulada que desenhava sombras longas nas paredes de metal. Ela não o desligara. Em vez disso, deixara o áudio em loop baixo, um sussurro constante que preenchia o ar reciclado. Não era medo puro agora, era fascínio misturado a pavor, uma atração para o abismo que a estação cercava. Seus pensamentos giravam em círculos, a forma na gravação, os pulsos crescentes, as alterações sutis nas plantas e no ar. Tudo apontava para algo que reagia a ela. Não era passivo. Observava, esperava, talvez até aprendia. Ela se levantou devagar, as pernas pesadas como se a gravidade tivesse aumentado por um instante. Caminhou até o console principal, os passos ecoando no silêncio amplificado. O oitavo pulso veio sem aviso, suave como um suspiro, infiltrando-se nos sensores ambientais. Desta vez, não foi só áudio ou gráfico. Os medidores de umidade registraram uma flutuação, o ar ficando ligeiramente mais úmido, como se lágrimas invisíveis se condensassem nas paredes. Helena tocou o painel frio. Estava seco, mas a sensação na pele era real, umidade pegajosa que não explicava. "Você está aqui", murmurou para o vazio, testando as palavras. O zumbido dos ventiladores respondeu, mas agora parecia modulado, ecoando o ritmo de 32A. A resposta da NASA ainda pairava incompleta na tela, o corte na mensagem como uma ferida aberta. "Aguarde instruções." Instruções para quê? Ignorar? Confrontar? Helena releu as palavras fragmentadas, procurando camadas ocultas. Eles viam a forma, confirmavam os pulsos, mas hesitavam. Por quê? Medo de pânico na base terrestre? Ou sabiam mais, algo que não compartilhavam com uma solitária a 12 anos-luz de distância? Ela digitou uma nova mensagem, os dedos firmes, apesar do tremor interno.
Oitavo pulso detectado. Alterações ambientais correlacionadas. Forma visual persiste em memória. Necessito de dados sobre sonda perdida. Evacuação urgente. Enviou. O sinal partiu, um fio tênue no breu. Enquanto esperava, Helena ativou os protocolos de autoanálise da estação. Epsilon 7 era autônoma, projetada para diagnosticar falhas sem intervenção humana. Mas agora, duvidava de si mesma. Era erro dela? O isolamento corroía a mente, transformando ruído em padrão, vazio em presença. Histórias antigas voltavam, a loucura de Kasparov na órbita de Marte, vendo rostos nas estrelas, ou a tripulação de Orion 9, alucinando vozes no vácuo. Ela balançou a cabeça, tocando o pulso no monitor médico. Batimentos elevados, mas dentro do aceitável. Estresse, não insanidade. Ainda assim, a dúvida rastejava, uma sombra em sua percepção. O nono pulso veio durante a varredura. O computador parou por um segundo, telas piscando em sincronia com o sinal. Helena congelou, o coração acelerando. Não era interferência, era como se 32MA dialogasse com os circuitos, testando respostas. Os resultados da autoanálise apareceram. Sistemas integrais, anomalia externa detectada em sensores gravitacionais. Externa, a palavra pesou. Algo curvava o espaço ao redor da estação, sutil, como uma mão invisível roçando o casco. Ela checou os telescópios infravermelhos, nada além do frio cósmico. Mas o giroscópio registrou outra deriva, mínima, puxando o Epsilon 7 para uma órbita ligeiramente elíptica. Ela corrigiu, os comandos ecoando no console. Cada ajuste parecia uma conversa. Ela respondia e algo escutava. Helena caminhou até o dormitório, o ar mais denso nos corredores. As luzes de emergência piscavam em intervalos irregulares agora, não por falha, mas como se pulsassem com 32A. Ela se sentou na beliche, as mãos entrelaçadas, tentando racionalizar. A missão era exploração, não confronto. Mas o desconhecido havia se tornado pessoal. A forma na gravação não era aleatória, aparecera quando ela escutava mais atentamente. Reagia à consciência dela, como se o ato de observar a invocasse. Medo existencial subia, e se 32A fosse um espelho do vazio dentro dela. Isolamento absoluto, onde o eu se dissolve no nada e algo preenche o espaço. O 10º pulso irrompeu suave, preenchendo os alto-falantes da estação inteira. Não era mais confinado ao console. Ecoava pelos dutos de ventilação um tom baixo que vibrava nas paredes. Helena se levantou, o corpo tenso. Desta vez os sensores ópticos internos captaram uma distorção. No reflexo da escotilha do dormitório, uma sombra parcial se moveu, alongada e indistinta, como se algo passasse atrás do vidro sem tocar. Ela piscou e sumiu. Ilusão? Ou a manifestação se infiltrava testando as barreiras da percepção? Seus pensamentos fragmentaram, decisões alteradas. Deveria desligar tudo, isolar os sistemas, mas isso significaria cegar-se ao que quer que fosse. Ela voltou ao console, ativando as câmeras externas em ciclo completo. As imagens rodavam, casco limpo, painéis solares imóveis, estrelas frias. Então, no feed da popa, outra visão fugaz. A forma novamente, mais próxima, uma silhueta curva que se esticava devagar, como se inalasse o breu. Não atacava. Observava, parcial, deixando contornos que a mente preenchia com terror. Helena pausou o vídeo, o estômago revirando. A estrutura sugeria movimento orgânico, mas no vácuo, impossível. Reagia à luz dela? À presença? O medo de erro humano a paralisava. Um comando errado e a estação poderia derivar para o desconhecido. A comunicação piscou. Resposta da NASA, atrasada e fragmentada. Sonda perdida, Alpha 32, 2039. Sinal 32A detectado uma vez. Hipótese. Eco quântico. Manter posição. Evacuação não viável. Corte. Risco de contaminação perceptual. Contaminação perceptual?
Helena releu, o ar preso nos pulmões. Eles sabiam, o sinal não era novo, era um resíduo, uma frequência que persistia, infectando mentes isoladas. Seus pensamentos se turvaram. Era real, ou a pressão a fazia duvidar. A estação parecia menor agora, paredes se fechando, o silêncio carregado de expectativa. O 11º pulso veio como resposta, mais complexo, camadas de modulação que soavam como perguntas. Helena escutou, imóvel, a percepção alterada. O isolamento não era mais prisão. Era ponte. Algo a conhecia, através de ondas invisíveis, e esperava que ela cruzasse. Seus dedos pairaram sobre o decodificador, hesitando. Desligar? Ou responder? O medo psicológico dominava, de perder o eu no desconhecido, de se tornar parte de 32A. Lá fora, pela escotilha, o breu pulsava, atento. Ela não sabia mais onde terminava a estação e começava o vazio. E isso, mais que qualquer forma, aterrorizava. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda segredos que não perdoam distrações. Helena recuou da escotilha, o reflexo fragmentado em sua mente. A realidade se dobrava, sutil, e o próximo pulso prometia mais. Mas agora, a dúvida era sua companheira inseparável, sussurrando que o observador poderia ser ela mesma. Helena permaneceu imóvel no centro da cabine, o ar da estação carregado de um silêncio que não era mais vazio. Seus olhos, fixos na escotilha, buscavam algo no breu além do vidro, um movimento, uma sombra, qualquer coisa que confirmasse o que sua mente gritava. Mas o vazio respondia com indiferença, estrelas pontilhando o infinito como olhos frios e distantes. O 11º pulso havia se dissipado, deixando um resíduo em sua percepção, como um sonho que se recusa a assumir ao acordar. Ela tocou o console, os dedos frios contra o metal aquecido pelos circuitos. Responda, sussurrou para si mesma, ou para o que quer que escutasse. O zumbido dos sistemas ecoou de volta, modulado agora, como se a estação respirasse em sincronia com 32A. Ela se sentou devagar, a cadeira rangendo levemente sob seu peso. O monitor piscava com os logs acumulados, pulsos, flutuações, distorções. Cada entrada era um fio na teia que se formava ao seu redor. Helena iniciou uma simulação manual, traçando trajetórias hipotéticas da forma vista nas câmeras. Os algoritmos rodavam lentos, projetando curvas no espaço que não se encaixavam em física conhecida. Não era uma órbita, nem uma deriva aleatória. Parecia deliberada, como se algo testasse os limites da detecção dela, aproximando-se e recuando em ondas sutis. Seus pensamentos se fragmentavam. E se fosse uma projeção? Um eco da sonda Alpha 32, como a NASA sugerira, mas distorcido pelo tempo e pelo vácuo. Ou pior, algo que usava o sinal como isca, atraindo mentes isoladas para o desconhecido. O 12º pulso veio como uma carícia, baixo e prolongado, infiltrando-se nos sensores de som interno. Não era alto o suficiente para alarmar, mas persistente, vibrando nas paredes como um coração distante. Helena colocou os fones, o chiado preenchendo seus ouvidos, camadas sobrepostas agora, padrões que sugeriam linguagem ou ilusão de tal. Ela removeu os fones, o som ecoando na mente. O ar pareceu mais denso, o oxigênio reciclado carregando um peso que não media. Seus pulmões trabalhavam mais devagar, como se o ambiente se adaptasse ao ritmo de 32A. Ela checou os vital signs, respiração elevada, adrenalina sutil. Não era pânico, era adaptação. O isolamento, outrora rotina, agora moldava sua realidade, borrando as linhas entre o eu e o outro. Ela se levantou, caminhando pelos corredores com passos deliberados. As luzes LED piscavam em intervalos que coincidiam com os pulsos residuais, criando sombras que dançavam nos cantos.
No laboratório hidropônico, as plantas haviam piorado. Folhas amareladas, caules curvados, como se buscassem uma luz invisível. Helena colheu outra amostra, o solo hidropônico úmido sob os dedos, mais ácido que antes. A ressonância de 32A afetava a biologia, sutil, como uma influência que se espalhava pelas raízes. "Você está mudando tudo", murmurou, selando o frasco. A estação respondia, ou era ela quem projetava. O medo do erro humano crescia. Um relatório equivocado, uma decisão apressada e a missão desmoronaria. A NASA a observava de longe, mas quem observava de perto? De volta à cabine de controle, o monitor anunciou uma nova detecção, flutuação gravitacional ampliada, curvando o espaço ao redor da estação em um arco mínimo. Helena ativou os propulsores corretivos, o jato suave impulsionando Epsilon-7 de volta ao curso. Mas o movimento pareceu resistido, como se algo puxasse de fora, invisível e paciente. Seus dedos pairaram sobre o painel de desligamento de emergência, isolar os sensores, cegar-se ao sinal. Mas isso significaria rendição. Em vez disso, ela ajustou os filtros ópticos, focando na região onde a forma aparecera pela última vez. A câmera externa rodou, o feed mostrando o casco polido contra o breu. Então, no canto da imagem, uma manifestação. Não a silhueta completa, mas um fragmento, uma curva escura, alongada, movendo-se devagar como uma extensão de sombra viva. Distante, parcial, desaparecendo antes que os pixels a capturassem nítida. Helena congelou, o coração martelando. Não era agressiva. Era curiosa, testando a visão dela, deixando apenas o suficiente para questionar. A visão alterou tudo. Seus pensamentos se torceram. Decisões que antes pareciam lógicas, agora hesitavam. Relatar mais ou escutar? O isolamento se tornava existencial, sozinha no vazio, onde o observador e o observado se fundiam. Ela digitou no log, manifestação visual recorrente, influência perceptual confirmada, realidade alterada. O 13º pulso veio em resposta, mais íntimo, ecoando em seus ossos como um chamado. Helena não o interrompeu. Deixou que preenchesse a cabine, o chiado se entrelaçando com sua respiração. O medo de ser compreendida tarde demais a invadiu. E se 32A fosse um convite, não uma ameaça? Algo que esperava ser ouvido no silêncio absoluto do espaço. A comunicação piscou pela última vez. Mensagem da NASA, fragmentada e final. Análise completa. 32A é resíduo persistente. Não evacuar. Integre monitoramento. Risco de corte. Dissolução cognitiva. Dissolução cognitiva. As palavras pairaram pesadas. Eles a abandonavam ao desconhecido, temendo o contágio. Helena releu, o ar preso nos pulmões. O pulso continuou, suave, como se soubesse. Ela se aproximou da escotilha, pressionando a mão contra o vidro frio. Lá fora, o breu pulsava, atento. A forma não reapareceu, mas sua ausência era presença, parcial, eterna, esperando que ela cruzasse o limiar. O silêncio da estação se aprofundou. O zumbido agora parte de 32A. Helena sentou-se, os olhos vidrados no vazio. O isolamento não terminava. Evoluía. Algo a observava, não com olhos, mas com frequência, e ela começava a responder. O universo sussurrava, e pela primeira vez ela escutava sem medo. Ou era o medo que a tornava parte dele? O pulso final veio, baixo e eterno, dissolvendo as linhas entre a estação e o nada. Epsilon-7 flutuava sozinha, mas não mais vazia. O desconhecido havia chegado e ficaria. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para mais histórias que exploram o vazio. O espaço guarda segredos que ecoam para sempre.